Graça e paz a todos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, a dúvida é uma das coisas que incomodam, não é? Até incomodam a nós mesmo, na verdade, porque nós temos muitas dúvidas, somos pessoas falhas, né? E essas dúvidas, elas sondam e rondam os nossos corações. Não se sinta culpado por muitas vezes você ter algumas dúvidas dentro de você. A dúvida, ela é diferente da incredulidade. A incredulidade é quando você endurece realmente o seu coração e passa a não crer mais, principalmente em Jesus e nas suas obras, não é? Na cura, no poder, na majestade do nosso Deus. Mas dúvidas que em algum momento pode ser uma ação de Deus, em algum momento pode vir ou não, se é ou não do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus. Isso constantemente sonda, ronda os nossos corações, pois somos seres humanos falhos, não é? Então nós precisamos aprender a lidar com isso. Por isso o apóstolo Paulo mesmo disse que nós precisamos buscar ser mais espirituais do que carnais. Quanto mais espiritual nós somos, quanto mais próximos de Deus nós estivermos, quanto mais ligados, né, ao Senhor e em santidade, e orando e buscando em Deus, vivendo uma vida mais espiritual e alimentando realmente, não é, tanto a nossa mente como o nosso espírito, não é, com as bênçãos de Deus, com algo espiritual, nós vamos lidar com certas questões de uma maneira bem mais espiritual, de uma maneira, com uma visão muito mais, uma visão diferente. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é de se impressionar que um homem como João Batista, ele possa ter mandado fazer uma pergunta a Jesus por meio dos seus discípulos, se realmente ele deveria esperar outro ou se Jesus mesmo era o Messias. Interessante que João estava preso, condenado, não é? Ele estava dentro de uma cadeia, condenado à morte por uma vaidade, nós sabemos muito bem disso, de Herodias, não é? Ali com a situação de Herodes e tudo mais, mandou que prendesse João. Ele perguntou o que ela queria e ela falou que ela queria a cabeça de João numa bandeja. E por conta dessa vaidade mandaram prender João Batista, porque ele não tinha medo, ele falava a verdade mesmo, era um grande homem de Deus. Todo mundo que está sabendo quem é João Batista, não é? Esse percursor do Senhor Jesus Cristo. Mas João, lá dentro daquela prisão, ele teve uma situação de uma dúvida, né? Ele manda perguntar a Jesus, através de seus discípulos, se era esse mesmo. Nós podemos interpretar se era uma demonstração para mostrar aos discípulos dele, realmente para que eles não tivessem as dúvidas a respeito de Jesus, pois ele estava para partir, e ele já tinha mostrado realmente que Jesus era o Cordeiro de Deus, muito maior do que ele, para que os discípulos depois pudessem seguir e não ficar nenhuma dúvida. Ou então que ele mesmo realmente pudesse ter alguma dúvida a respeito disso. O fantástico de tudo isso é que Jesus não recrimina João Batista, ele entende perfeitamente a fragilidade humana ou então a posição de João naquele momento ali. E Jesus dá uma resposta, e a resposta de Jesus é pedagógica, porque ele começa a curar pessoas, libertar pessoas de espíritos imundos, não é, da vista aos cegos, tudo isso. Então ele chama os discípulos de João e diz para eles: olha, avisa João, fala para João que os coxos estão andando, os aleijados andam, os cegos estão vendo, pessoas são libertas, estão se convertendo. Vai e fale tudo isso para ele. Ou seja, está dando a resposta realmente que João entende perfeitamente que ele era o Senhor. Depois Jesus mesmo dá um depoimento a respeito da pessoa de João Batista, falando que nascido de mulher não havia nenhum homem como João Batista, ou um profeta, né? Um homem da estima de João Batista. Jesus não recriminou ele em hipótese nenhuma. Olhando para as nossas vidas, o Senhor conhece as nossas fragilidades. Em meio, como nós estamos vivendo dessa pandemia, ou em diversas outras situações, porque essa pandemia ela é uma situação muito grave da humanidade, não vai ser a última situação difícil que vamos passar. Esperamos que a pandemia seja a última. As situações difíceis, não é? Nós sempre vamos passar, se não passamos no passado. E muitas vezes nossa fé é abalada, somos sacudidos por tantas situações, somos seres emotivos e vivemos num turbilhão de pensamentos,
não é? E somos confrontados a todo momento. Então, queridos, como firmar os nossos passos em Deus? Nos aproximando cada vez mais do Senhor Jesus, não que João não fizesse isso, não é? Mas era uma guerra, uma batalha constante, e tendo as nossas convicções, não naquilo que Jesus pode fazer, mas naquilo que Jesus é. Então eu posso firmar a minha fé, meditando sempre na palavra de Deus, buscando sempre em oração, que um alimento e algo, uma vitamina, né, que sempre vem nos fortalecendo de uma maneira maravilhosa. Em tempos como esse, preparar sempre o nosso espírito, estarmos preparados sempre, queridos, para encararmos as situações confiando sempre em Deus. Não quer dizer que eu confio no Senhor Jesus e as coisas vão ser as mil maravilhas para mim. Fé não significa que eu não vou passar por dificuldades, não vou passar por provações. Fé não significa que eu vou dar uma ordem, não é, a uma doença e imediatamente aquela doença vai se estancar ou vai sair dali. Isso não é fé, isso é pensamento positivo, ok? Que muitas pessoas têm. O contrário disso tudo, a fé é crer, é ter a convicção e a certeza que no momento que Deus quiser agir, Ele pode agir sim. Mas isso tudo depende da grandeza, da soberania de Deus em relação ao que está acontecendo comigo ou o que está acontecendo ao meu redor. Isso é fé, é saber que vem de Deus, é a autorização de Deus. Então eu preciso tranquilizar o meu coração, precisamos tranquilizar os nossos corações e ter a convicção que tudo sim está no controle de Deus. Aqui Jesus estava dizendo para ele que tudo estava no controle de Jesus e que realmente ele era o Messias. Você pode procurar essa passagem, está em Lucas capítulo 7, do versículo 18 em diante, né? Você vai ver aí os discípulos de João, não é, contaram-lhe todas estas coisas. E aí diante você vai ver, também está lá em Mateus capítulo 11, do 1 ao 19 também, para que você possa ter uma noção disso tudo que eu estou falando. Firme a sua fé em Jesus Cristo, confie no Senhor Jesus, não é? Busque cada vez mais estar mais perto de Deus. A minha concepção a respeito desse texto aqui, João tinha plena convicção de quem era Jesus, plena convicção da pessoa maravilhosa de Cristo, ok? Mas ele precisava deixar um legado ali para os seus discípulos. Ele estava preso, prestes a ser decapitado, não é? E poderia suscitar alguma dúvida no coração dos outros. Mas João tinha plena convicção naquilo que estava dentro do seu coração ali. Mas nós somos falhos, ok? E muitas vezes alguns pontos de interrogação. A resposta vem de Deus, busque no Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um abraço, fique na paz.